a gente tem que cuidar, porque nem sempre o hype é bom pro nosso desenvolvimento pessoal. Sair estudando uma tecnologia nova, um negócio assim que promete revolucionar o mundo, calma, vai com calma. Não tô dizendo que não vai, mas calma, não tem porquê. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, beleza? Meu nome é Diego Fernandes. Meu nome é João Pedro Schmitz. Mike Brito na área. E E aí? Diegão, hoje nós vamos pedir pra você aí a sua opinião sobre GraphQL e se o REST realmente morreu. Meu, aí puxou um assunto polêmico. Agora, meu Deus. Tá, beleza. É pra eu começar já respondendo isso? Cara, eu acho que pra começar, a melhor coisa é já respondendo aí, introduzindo pra galera o que é o GraphQL, que problemas que ele veio resolver. E o que é o REST, pra quem não sabe? O que é Quem não vai saber. Tem vídeo Tá, do quem Michael tá ouvindo Lewis. isso Vamos lá, daqui não Michael, sabe. vamos lá. É que eu queria promover meu vídeo. Tá. REST, na verdade, assim, eu acho que tem que começar... O conceito foi introduzido quando a gente começou a falar sobre RESTful, né? Existe o REST, existe o RESTful, o Mike até fez um vídeo no YouTube sobre isso, mas basicamente o RESTful é o cumprimento dos padrões REST e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre isso, mas REST é uma... vamos dizer assim, um conjunto de normas de comunicação entre front-end e back-end. Então você segue lá, você pode utilizar esses métodos HTTP, isso aqui para consumir, isso para criar, isso. Então assim, é um conjunto de normas, regras, Perfeito. para você fazer a comunicação da sua aplicação do front-end com o back-end. Né? Basicamente isso. Claro, pode ser um back-end com outro back-end, mas na maioria das vezes é um front e um back. Então assim, o REST ele acho que existe desde o que anos 2000 para lá, é muito tempo atrás. E é um padrão que a gente vem utilizando há muito e muito e muito tempo. Com o surgimento, vamos dizer, principalmente dessa camada um pouco mais voltada cada vez para passar a responsabilidade da regra da aplicação para o front-end, começou a surgir uma demanda em cima dessa comunicação que o REST começou a penar um pouco para suprir. Passando né? pro back-end, no caso, né? Oi? Você que falou no front. É no back-end. Não, a responsabilidade no front-end. Ah, tá, no front-end. Isso. Porque assim, pensa assim, começa a chegar um momento, né, e hoje onde o cenário que as nossas aplicações estão, principalmente desde aplicações web, mobile, que a gente tem um back-end e tem muitos clientes consumindo aquele back-end. Por exemplo, só hoje no Skylab, a gente tem um único back-end, né, e temos 4 clientes. Então a gente tem o aplicativo mobile, o aplicativo que o aluno acessa, o nosso back-office, que é a parte do admin, né, para cadastrar tudo, e tem um outro cliente que a gente está criando agora, que é uma área de experts, que vai surgir mais para frente, que não vem ao caso agora. Mas, então, a gente está tendo um back-end e 4 front-ends. Nesses 4 clientes, a gente tem maneiras diferentes de consumir os dados que estão vindo lá do nosso back-end. Então, pensa assim, eu tenho... vamos seguir o modelo REST mais padrão. Eu tenho lá o controller de usuários, que ele faz uma listagem de usuários. Para o admin, esses usuários, eles precisam vir de uma forma. Para o cliente, talvez esses usuários não precisam vir com os dados de endereço, vamos supor assim. Então, o REST, ele começa a sofrer com alguns problemas que a gente chama tanto overfetching, que ele traz às vezes informações demais para rotas que não precisam tudo aquilo, porque ele precisa suprir necessidades em outros endpoints. Então, lá para o meu cliente, eu tenho uma rota que retorna os dados do usuário, junto ele faz um eager loading, ele faz um relacionamento e retorna os endereços dele, ele retorna junto do usuário, se ele tem integração com o Discord, então ele faz 3 carries no banco. Aí tem um outro momento que eu preciso fazer uma outra listagem de usuários, e eu penso, vou criar mais uma rota para essa outra listagem de usuários, meio que vou ter que duplicar o funcionamento, ou eu utilizo aquela mesma, mesmo que ela esteja fazendo mais carries, vamos dizer, no banco, mais processamento. Geralmente as pessoas utilizam a mesma. E aí, porque pensar em criar uma nova rota só para tratar um caso específico, sei lá, no mobile, começa a perder o sentido, porque tu tem, sei lá, 4 clientes, daqui a pouco esses 4 clientes precisam consumir essas informações de forma diferente. Tu vai ter 4 rotas? Então, cara, não tem muito como fugir do problema de overfetching, que é o que eu falei. De, por exemplo, vai chegar um momento que a tua API ou ela vai trazer informações demais do que tu realmente precisa, ou vai chegar um momento que a tua API vai trazer informações de menos e tu vai ter que fazer 2 ou 3 requisições da API para conseguir tratar esses casos. Né? Então, tu poderia pensar, não, Diego, eu deixo a rota bem enxuta para ela retornar só dados de usuários.
E aí eu vou e faço outra requisição para retornar os endereços deles e depois eu relaciono no front. Então tu está fazendo 2 requisições. Então tu sofre com outro problema, que é o underfetching, ou seja, tu está trazendo poucas informações da API, tu vai ter que criar requisições a mais para conseguir suprir essa necessidade. Então, começou a se olhar esse cenário, e principalmente dentro do Facebook, né? Principalmente quando eles... hoje o Facebook, né? Tanto que a nova versão ela é totalmente construída em cima de GraphQL, Relay, basicamente, a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente, mas basicamente, então, esse problema eu acho que é um dos principais, assim, né? Então, o principal problema que o GraphQL vem a resolver em cima do REST é essa parte de entregar para o front-end exatamente o que ele precisa. Cara, existem muitos outros problemas que ele resolve, mas eu acho que para quem está começando em GraphQL, esse é o mais fácil de entender. Então, a gente precisa uma paginação. No mobile, a gente quer retornar 10 itens por lista. E no web, a gente quer retornar 20. Então, a gente está passando responsabilidade para o front-end escolher como ele quer os dados. Se ele quer com paginação, se ele quer com filtro, se ele quer 20 itens por página, 10 por página, se ele quer que venha algum relacionamento do usuário, então é o front que escolhe. O back-end só fala tudo que o front tem direito, que a gente chama de esquema. Então, ele fala, tu tem direito a consumir tudo isso aqui no meu back-end. Agora, decide aí como tu vai consumir. Então, o front-end decide como ele vai obter essas informações do nosso back-end. E aí tem, claro, vários outros benefícios. A gente tem uma rota só, a gente consegue criar o esquema dá para ser utilizado para fazer migrations automáticas. Cara, dá para falar um monte de coisa aqui sobre o GraphQL, mas eu acho que é bom, senão eu vou responder tudo na primeira pergunta, a gente discutir um pouco aí dos outros assuntos. Mas então, daria pra você dizer que o GraphQL é um concorrente do REST, do SOAP, ou ele é mais um problema que vai resolver? Assim, uma coisa não exclui a outra. Não, tem gente que acha, GraphQL nasceu, morreu o REST. Assim, eu acho que é uma forma de pensar muito, sei lá, não quero falar uma palavra grosseira, assim, mas é uma forma de pensar muito precipitada. Não é porque não existe isso, não é porque o GraphQL nasceu que o REST morreu. Não, o REST ele continua fazendo sentido para muitos tipos de aplicações, para integração, para webhook. Cara, tem muitos casos que você vai fazer, né? Então, tem muitas aplicações que o GraphQL não faz sentido nenhum. Então, vamos supor, você cria uma aplicação, que nem a gente estava criando o Saturn, né, que é uma aplicação que ela recebe um webhook, né, uma chamada de uma outra aplicação, quando ela recebe uma notificação. Então lá o Saturn que a gente criou, que é um software, basicamente o que acontece? A gente cadastra um repositório do NPM e o próprio NPM avisa a gente toda vez que acontece uma alteração nesse repositório de versão. Fazer isso em GraphQL, na minha visão, eles chamarem a nossa API via GraphQL, não faz muito sentido, na minha opinião. Porque não é a gente que está consumindo a API deles. Eles estão enviando uma requisição para a gente, enviando uma informação. Então, a gente teria que criar, vamos dizer assim, um padrão para obter essas informações. Eu acho que começa a perder o sentido da questão de por que o GraphQL foi feito, sabe? Que é essa questão de ter múltiplos front-ends. Então, exatamente, eu acho que começa a perder o sentido. Então, não é porque o GraphQL passa a existir que o REST morre. Inclusive, 80%, eu diria, se não mais, do mercado, nem toca em GraphQL, né? Nem a maioria das aplicações não estão em GraphQL. Então, para quem vai estudar agora, vou sair estudando GraphQL ao invés de estudar REST? Não, tá totalmente errado. Começa no REST e vai pro GraphQL. Exatamente. Tu começa no REST, daqui a pouco tu tá se sentindo confiante, vai lá e estuda GraphQL. Não faz sentido nenhum, porque tu vai chegar no mercado, vai falar, vamos implementar GraphQL aqui, a empresa fala, não, nosso software tá operando há 4 anos com REST. Tu acha que a gente vai trocar de GraphQL pra noite pro dia? Mas GraphQL é bem melhor. Beleza, jovem, mas o mercado não funciona assim, né? Não é porque eu acho que é bem melhor que vai simplesmente funcionar. Então, assim, eu acho que GraphQL é muito massa, só que a gente tem que acalmar os ânimos um pouco, né? Não e é um dos grandes motivos de por que a Rocket City não sai enfiando GraphQL em todo tipo de conteúdo. Porque, cara, é muito massa. É massa de trabalhar? Porra, é massa. Tu vai desenvolver a parada, te dá assim, nossa, cara, aquela sensação de, nossa, como é que isso aqui tá funcionando, tá muito massa, assim. Mas, cara, a gente tem que sempre botar lado a lado, né? Realidade com empolgação, assim. Então, claro, tem que entender dos dois mundos ali. Então, aproveitando até um gancho disso que você tá falando, qual que é o problema, ou quais os problemas que eu vou ter de colocar o GraphQL em produção? Eu acho que, assim, depende... Tipo assim, tu tá criando um software agora. Vou iniciar ele com GraphQL? Beleza, aí tu pode começar a tomar algumas decisões. Primeiro,
é mais fácil hoje tu encontrar programador que entenda de GraphQL ou programador que entenda de REST. Quanto tu tá disposto a pagar, por exemplo, um programador? Qual que é o cenário da tua empresa? Que timing que tá a tua empresa? O teu software, onde que ele vai chegar? Então, assim, tu tá precisando desenvolver um MVP, que tu já tem conhecimento em REST, tu já tem conhecimento em GraphQL. Tem muitas variáveis que a gente precisa analisar. Eu acho que é a mesma coisa da gente analisar entre uma tecnologia mais antiga e uma tecnologia mais moderna. Então, assim, tem várias coisas pra gente analisar, mas, assim, eu vejo muitas empresas investindo cada vez mais no GraphQL. Eu acho que é uma coisa, assim, que não vai morrer, sabe? Não é aquele projeto que surge e tu fica na dúvida se ele morre ou não. Tipo, por exemplo, o Flow do Facebook, eu acho que é um desastre total, assim, querer criar o Flow enquanto existe o TypeScript. Mas o GraphQL eu já acho que não é mais uma coisa assim que... será que vai? Será que não vai? Não, o ecossistema ele já está sendo formado, né? O GraphQL ele já está tomando conta, vamos dizer assim, de uma parte do mercado. Mas, como eu falei, ainda não é algo que, vamos largar tudo e partir só para o GraphQL. Em questão técnicas, beleza, dá para funcionar, mas em questões comerciais, de realidade, de mercado, não é assim, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, a ferramenta ela precisa maturidade. Pô, assim, eu já trabalhei muito com GraphQL, trabalhei assim de estudar, de aplicar em projetos e tudo mais, só que eu ainda sinto muita falta no GraphQL, por exemplo, de maturidade na parte de opinião, principalmente dentro da comunidade JavaScript. Então, assim, as coisas mudam muito rápido, né? Diego, mas a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fazia há 3 anos com o GraphQL, consegue fazer hoje da mesma forma, então a opinião não mudou nisso. Beleza, mas... se tu acompanhar, vamos dizer, os maiores players que estão por volta do ecossistema de GraphQL, seja Apollo, por exemplo, que é um grande player, o Prisma, tem também o próprio Facebook, tu vai ver que a opinião desses players mudou muito ao longo dos últimos anos. Se tu pega um código de 1 ano atrás e pega um código de agora, por exemplo, muda totalmente essa visão. Né? Por exemplo, antes, o Apollo Server, ele tinha uma visão muito mais voltada à construção de servidores GraphQL com a padronização Schema First, que era, tu desenvolve primeiro, vamos dizer, as migrations do banco, como que o teu banco vai parecer, né, como que o teu back-end vai parecer, as rotas e tal, e depois tu desenvolve o código, e agora eles estão também voltando para uma pegada que veio lá do Ruby, veio lá do Python, que é o Code First, que é tu desenvolve o código e isso gera o esquema. Então, assim... foram coisas que foram sendo aprendidas ao longo do tempo. Então, para quem tá começando agora em GraphQL, se tu se cair no meio de tomar essa decisão, cara, tu vai perder muito tempo querendo tomar uma decisão, vai chegar lá no final, às vezes teu software não ficou do jeito que tu queria, porque tu vai sofrer com problemas que as empresas grandes só vão começar a sofrer daqui a pouco, né? E aí o teu software também daqui a pouco vai ter que ser refeito inteiro. Então, eu acho que vale muito mais a pena tu deixar um tempo para as empresas testarem o GraphQL, né? Tu que quer estudar, por exemplo, GraphQL, deixar as empresas maiores testarem, decidirem o que está funcionando, criarem uma opinião, uma maturidade, e aí depois tu vai lá e já começa estudando do jeito certo, né? Porque eu acho que, assim, desde que eu comecei a estudar GraphQL, todas as aplicações que eu desenvolvi até agora, eu desenvolvi de um jeito diferente. Então, é toda vez uma coisa nova que tem que ser aprendida. É legal estudar? Mas a gente cai naquele problema do foco, né? Tu poderia estar investindo teus estudos em algo que tu sabe que tu vai aplicar no mercado e já vai conseguir tirar proveito disso, né? Não que o GraphQL não tenha mercado. Tem mercado. Mas assim, querer comparar, por exemplo, a grande maioria das vagas não vão ser voltadas para isso, né? Diego, mas as melhores vagas vão ser voltadas para GraphQL. Não concordo. Não concordo. Eu acho que esse melhores vagas aí, tem muita coisa que a gente pode botar na mesa. E sim, entrando agora na questão do GraphQL um pouquinho mais a fundo lá dentro da tecnologia mesmo. Acho que deu para entender bem essa pegada de por que ele não está tão maduro, quando utilizar ele. Sei que dentro do GraphQL nós temos as mutations, as queries. Como é que fica essa questão? Sei lá, eu vou fazer um post, não tem um post. Como é que é isso? Como é que funciona dentro do GraphQL? A gente tem uma única rota, né? Ela é uma rota. Geralmente o pessoal usa /GraphQL, mas tu pode escolher o que tu quiser. Se quiser botar /João Pedro, sai utilizando. Isso não tem, assim, é padronização, mas não tem nada definido, vamos dizer. E aí essa rota é do tipo post, né? E o tipo post, no método HTTP, eu acho que é o tipo mundial que aceita mais tipos de informações, né? Então, mesmo quando tu vai buscar alguma coisa no GraphQL, ele utiliza o método post. Então, a gente foge dos padrões REST, né? Então, o GraphQL ele não usa REST, ele usa requisições HTTP.
né? Mas ele não usa REST. Uma coisa que a gente pode... daí o GraphQL, ele é dividido, né? Lá na REST a gente tem lá o GET para buscar, o POST para criar, o PUT para fazer update, né? E o delete, basicamente, para deletar. No GraphQL é quase isso, mas a gente tem 2 principais métodos, o carry e o mutation. Carry, quando tu vai buscar qualquer tipo de informação, seja um único item ou vários itens. E o mutation, toda vez que tu vai criar, editar ou deletar alguma informação. E aí a gente tem mais um tipo, que é o subscription, que é algo que a gente não tem no REST, por exemplo, mas seria o WebSocket. Né? O subscription é para quando a gente quer criar uma, vamos dizer assim, uma inscrição, se inscrever em alguma alteração que ocorre em tempo real no back-end, vamos dizer assim. Para ser notificado depois? Mais ou menos isso? Exatamente, Tu se inscreve mas não é automático, né? Tu tem que criar o back-end para isso, não é? O GraphQL, ele não automatiza nada. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. O GraphQL não é um banco de dados. O GraphQL, o pessoal fala, posso usar GraphQL com o Mongo? Cara, o GraphQL não é o banco de dados. O que é o GraphQL? Pra gente... eu acho que eu tenho que falar isso. O GraphQL, ele é só um conjunto de normas, novamente, de como a comunicação entre o front-end e o back-end deve acontecer. Perfeito. Posso usar GraphQL fazendo uma requisição com Axios? Pode. Posso usar uma GraphQL fazer uma requisição com Fetch API, com Ajax do jQuery? Pode, né? O que muda, basicamente, é o que você vai enviar no corpo da requisição, né? É ali que tem as normas dele. É basicamente uma sintaxe como se fosse um objeto do JavaScript, assim. E lá no back-end, claro, tu também vai ter que estar adaptado para pegar essas informações e retornar. Claro que aí existem, vamos dizer assim, frameworks, né? Bibliotecas para ajudar nesse desenvolvimento e tornar isso mais fácil. Que daí tem o Apollo, o Relay, a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas... Então, como eu estava falando, o GraphQL ele é dividido em carry, mutation e subscription. Então, a subscription tu se inscreve, por exemplo, para receber uma alteração. Então, toda vez que tu cria uma subscription no front-end, ele envia aquilo, mas ele não fecha a conexão. Ele fica esperando receber mais resultados, vamos dizer assim, né? E a carry e a mutation, ela envia e já retorna o resultado. Então, a carry a gente pode pensar no método get, né? E o mutation é toda vez que é um post, um put ou um delete, ele funciona dessa forma. Mas é basicamente isso, ele é dividido nesse formato. A gente consegue fazer algumas comparações, mas como eu falei, o GraphQL ele não tem rotas, né? Ele tem lá o esquema dele, que é como se fosse a documentação do que o back-end tem de informações. E baseado no que o back-end tem de informações, o front pode consumir aquilo do jeito que ele quiser. Então não tem rotas pré-definidas. Se tu consumir isso, vai retornar isso. Não, é o front que decide. Eu quero os usuários. Dos usuários eu quero o ID deles, o nome, o e-mail. Eu quero também os endereços dele. E desses endereços eu quero a rua, o CEP e o número. Então é o front que está decidindo. Não é uma rota, por exemplo, usuários. E aí o back-end retorna tudo e o front decide o que ele vai usar. Então começa Por isso que eu falei, a responsabilidade ela começa a passar um pouco mais para o front-end e menos para o back-end. Né? Isso está se tornando cada vez mais comum. Por quê? Quem que deveria ser o dono dos dados da nossa informação? Quem deveria ser o dono de como os dados são transmitidos, né, entre front-end e back-end? Será que é o back-end mesmo? Que como a gente sempre fez com REST? Ou será que é o front-end? Porque é ele que vai mostrar esses dados na interface. Faz muito mais sentido. Eu acho que faz muito mais sentido, né? Mas, assim, como eu falei, não é um negócio assim, beleza, assisti o podcast do Diego sobre o GraphQL, vou parar todos os meus estudos e vou sair estudando. Porque não é assim, eu até falo muito pro João Pedro, calma, cara, tu se empolga muitas vezes com algumas coisas. Eu me empolgo. E isso eu falo porque eu cometi muito esse erro lá na época, porque, assim, sempre surgem essas tecnologias que prometem, vamos dizer assim, eu vou te entregar aí o céu em 7 dias. E, cara, a gente tem que cuidar. A gente, como programador, a gente tem que saber analisar, dar uma olhada, estudar, é legal, mas voltar um pouco, às vezes, para a realidade e saber, beleza, mas eu preciso fazer isso aqui, seguir nesse fluxo, né? Porque, como eu falei, cara, o GraphQL ele tá em constante evolução. Se tu quiser estudar mesmo GraphQL, tu vai ter que estar todo dia estudando. E aí, se tu vai precisar estudar outras coisas junto, cara, vai atrapalhar um pouco. Então, assim, minha opinião, comece a estudar GraphQL agora, cara, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha só como funciona, ou por esse podcast também já dá para entender um pouco, e o resto fica só acompanhando. Não sai assim, já trocando todas as aplicações para GraphQL. Vai acompanhando.
né? Daqui mais ou menos, eu acho que assim, não deve demorar muito, assim, no máximo 1 ano, eu acho que já vai estar muito maduro, assim, pra gente começar a realmente falar sobre isso mesmo, aplicar, botar, assim, cada vez mais vídeos no YouTube e tal. Então, assim, eu acho que ainda falta um pouquinho de maturidade nesse caso. Só uma dúvida, assim, bem de noob, assim. Cara, eu peguei o meu sistema lá, tá todo em REST, sei lá, um projetinho pequeno, eu quero adaptar ele, colocar o GraphQL. Eu consigo usar os dois ao mesmo tempo? Consegue, Maicão, mas assim, na minha opinião é a mesma coisa que tu falar, cara, eu tô com um sistema em PHP e eu quero adaptar ele pra usar Node. Consigo fazer os dois? Sim, tu vai ter que ter metade de cada um em cada um e usar o mesmo banco, entendeu? Sim. Então assim, consigo ir aos poucos mudando um sistema REST pra GraphQL? Não, vamos ser sinceros, porque assim, no GraphQL tu não usa MVC, cara, tem muita coisa que não é mais como é que você aprendeu no padrão REST comum, entende? Sim. As coisas, elas mudam muito no back-end. A forma de você consumir os models, a forma que os resultados têm que chegar pro teu cliente. Então assim, eu acho, na minha opinião, não. Legal. Então, na maioria das vezes vai ser melhor. O que seria melhor nesse teu caso? Já tem um sistema grande operando em REST, vai ser impossível trocar um dia para GraphQL. Então, não, tu pode pensar talvez numa forma de arquitetar isso com microserviços. Então, tu pode isolar partes específicas da tua aplicação, isolar isso num serviço, e esse serviço só se comunicar via GraphQL. Sim. E aí o teu back-end consegue se comunicar com esse serviço utilizando o GraphQL, por exemplo. Mas assim, cara... Sei lá, só uma ideia. Mas assim, eu acho que seria loucura total. Assim. Sim, legal. E aí, antes tu falou um pouquinho de documentação, não sei se foi nesse sentido a palavra, mas como é que fica a documentação? Porque hoje em dia a gente pode utilizar ferramentas como Swagger, JSDoc, enfim. O que eu acho legal do GraphQL, que é uma coisa assim que me encanta muito, é a forma que ele lida com o esquema dele, né? E aí, pô, Diego, o que é esquema? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso, mas o esquema é como se fosse as nossas rotas do GraphQL, né? Quais são os recursos que eu posso consumir do meu back-end? Se fosse para fazer uma analogia, não é muito bem rotas, mas funciona quase da mesma forma. E o GraphQL, toda vez que tu coda lá e tal, existem várias formas de tu criar isso, mas ele gera um esquema. Esse esquema, ele é geralmente com a extensão .graphql, né, esquema.graphql, e dentro dele contém todas as informações de todos os recursos, o tipo que esses recursos estão. Por exemplo, aqui vai ter tu pode consumir o recurso de usuário, o usuário tem esses campos, o usuário tem esses relacionamentos, toda vez que tu consumir isso, sempre vai dar um resultado, sempre vai retornar um array. Então, o esquema, ele define tudo o que o teu back-end tem de informações para dispor para o front-end. E aí, baseado nesse esquema, o GraphQL tem um carinha chamado Playground, que funciona como se fosse o Insomnia, que a gente utiliza lá para consumir o nosso API REST, que é uma interface, ele funciona na web mesmo, para você fazer requisições para esse esquema. E aí, dentro desse Playground, você consegue ver toda a documentação desse esquema, que é uma documentação gerada de forma automática, que ele fala, você consegue consumir usuários, desses usuários você consegue consumir esses campos, esses relacionamentos. Então é uma documentação automática. Isso exclui a necessidade de ter uma documentação mais detalhada da API? Não é que exclui totalmente a necessidade, né? Vão ter casos específicos que tu vai ter que dar exemplos pro usuário, se tu quiser consumir isso, tu usa essa query, isso aqui é essa query. Então ele não consegue, por exemplo, criar esses exemplos prontos de queries, mas ele faz uma documentação mais técnica para quem é desenvolvedor já saber o que ele pode ou não consumir de dentro do back-end. Então essa documentação ele gera de forma automática, né? Mas não é uma documentação, por exemplo, padronizada em algum formato ou com alguma ferramenta, que ele gera lá o www.rocketcity/docs, por exemplo, que tem a documentação do projeto. Não é isso, né? É uma documentação mais técnica, como se fosse como se ele gerasse as rotas ali do Insomnia de forma automática. Tu vê basicamente todos os métodos, isso. Exatamente, assim, isso o tu que vê. o método passa, recebe. É isso que ele gera de forma automática, né? Não é a documentação escrita, né? Isso aqui serve para fazer tal coisa. Quando você executa essa rota, manda um e-mail. Não é. Seria muito bom. Nossa, mas dá pra criar uma lib. Só que quem estiver assistindo e quiser criar, tá louco? vai dar um trampo. Cara, mas beleza, fiquei hypado, gostei demais, eu quero. Mas eu entendi que ainda não é o momento, talvez. Mas é o seguinte, eu preciso... Yarn, add. GraphQL. Cara, eu preciso migrar minha API de REST para GraphQL. Eu vou ficar para trás se eu não fizer isso. Não. Me fala mais aí. Qual que assim, que vantagem eu teria de migrar, sei lá, de mudar tudo e migrar para entrar no hype? Assim, cara, o GraphQL ele surgiu por um motivo, certo? Que eu falei que o Facebook tava com problemas de ter inúmeros clients para o mesmo back-end.
Eu acho que, assim, na maioria das vezes, e a maioria dos casos, as pessoas não estão com problemas no REST. Boa. Então não tem por que motivos Migrar. tu criar uma solução para um problema que não Que não existe, né? Então, eu vou trocar porque é uma solução muito mais moderna. E tá tudo Cara, mas se funcionando tu no não- sistema já. Já tá tudo se legal. tá tudo tranquilo pra ti, se o fluxo tá bom de desenvolvimento, não faz sentido. Agora, se tu sofre com os problemas que eu falei lá no início do vídeo, dos benefícios do GraphQL, e tem mais vários outros, cara, daí talvez valha a pena tu pensar em começar a estruturar talvez as novas versões utilizando alguma tecnologia como essa. Mas eu acho que assim, Maicon, na maioria dos casos, não vai fazer falta não ter o GraphQL dentro da aplicação. Legal. Então, assim, cara, é que assim, a gente tem dois casos, tem o desenvolvedor e tem uma empresa. O desenvolvedor, que é aquele cara que desenvolve as próprias aplicações para estudo e não sei o quê, esse cara pode usar tudo que ele quiser. Se quiser usar GraphQL com DynamoDB, Elasticsearch, cara, usa o que tu quiser. Sabe? Se tu tá desenvolvendo as tuas aplicações pra ti mesmo aí, tá bem de dinheiro, ganhou a herança da avó. E você domina tudo isso daí. Não, se tu é o cara... Cara, dá-lhe pau. Rápido. Agora, pra empresa ou pro cara que tá procurando entrar no mercado, cara, tem que tomar cuidados. Não é sair estudando as tecnologias mais hypes possíveis e tal. O cara vê o que o mercado tá precisando. Agora, não, Diego, eu tenho uma vaga aqui, ó, que é uma empresa muito massa, que ela usa GraphQL, tá com vagas abertas, eu quero muito trabalhar nessa empresa. Investe daí. Vai lá e estuda. Aí tu estuda realmente, vê como é que eles estão utilizando o GraphQL, estuda e se aplica. Eu acho que tem que tomar cuidados. Agora, como eu falei antes, eu vou encontrar... Diego, eu não sei para que caminho que eu vou. Quero desenvolver com web. A chance de tu encontrar uma vaga com GraphQL, vamos dizer, para quem ainda nem entrou no mercado, e fazer sentido para ti, relacionado com a chance de encontrar uma vaga que utiliza REST e fazer sentido para ti, 10%, 5%, né? Porque GraphQL geralmente são vagas um pouco mais avançadas. Porque não adianta, eu sei GraphQL, sei como é que ele funciona. Tá, mas junto com ele tu vai ter que levar um leque de ferramentas junto, é uma stack inteira. Né? Então tu vai ter que ou saber um Relay ou um Apollo para consumir no front, lá no back-end, cara, começa a ser outro mundo, entendeu? Sim. Então foge de tudo aquilo que a gente está acostumado com o REST, que é o formato mundial, vamos dizer assim, de consumos APIs. Show, E eu cara. fiquei com uma dúvida aqui. O GraphQL é só para JavaScript ou eu posso usar, tipo, sei lá, vou chutar aqui, Java? Pode. Não, eles têm o GraphQL integra com qualquer tipo. Como ele é uma padronização de requisição e resposta, Tranquilo. qualquer coisa. Qualquer coisa. E tanto que, por exemplo, no Nubank, eles utilizam, se eu não me engano, o GraphQL com Clojure. E quando eles começaram... Eles já utilizavam Clojure antes, e aí eles queriam aplicar GraphQL. E aí, se eu não me engano, o suporte para GraphQL, para Clojure, não estava muito bom. Então, eles foram lá e fomentaram esse cenário lá dentro. Então, eles conseguiram pegar uma lib lá, não lembro se eles criaram ou se eles pegaram uma lib pronta que não estava tão boa e melhoraram a lib e tudo mais. Então, assim, criei uma nova linguagem hoje, de programação back-end. Consigo utilizar GraphQL nela? Consegue, porque é só tu seguir um padrão de normas, né? Criar alguns plugins ali que vai conseguir lidar com o corpo de requisição, content carry, mutation e tudo mais. Então, é só um conjunto de normas. Qualquer linguagem sabe lidar com isso. Bacana. Né? Então, tu consegue tanto servir dados, servir uma API em GraphQL com qualquer linguagem back-end, seja Rails, seja JavaScript, né, com Node, seja Ruby com Rails, no caso, seja Python, cara, qualquer coisa, Java, Elixir, qualquer coisa. Linguagem. E consegue consumir também em qualquer ambiente. Então, tu consegue consumir desde um ambiente nativo com iOS e Android, tu consegue consumir isso num sistema web, tu consegue consumir isso num React Native, num Flutter, qualquer cliente tu consegue consumir essa informação. Porque, novamente, qualquer cliente que consegue fazer uma chamada HTTP consegue consumir GraphQL. E qualquer servidor que consegue servir um back-end, uma porta, consegue servir GraphQL. Então, é a mesma coisa do REST, vamos dizer assim. Onde tu consegue usar o REST, tu consegue usar GraphQL. Nesses casos de comunicação front e back, assim, né? Entrando mais agora no mundo JavaScript, tu citou o Apollo e o Relay. Existem outras bibliotecas? Tem tipo uma concorrência, alguma coisa entre eles? Como é que funciona isso mais no... Tá, beleza. Assim, dentro do GraphQL, a gente começa a separar essas ferramentas e bibliotecas do ecossistema entre o que é voltado principalmente para o back-end e o que é voltado para o front-end. Então, existem bibliotecas que elas são voltadas a resolver problemas de consumir back-ends em GraphQL. Então, por exemplo, a gente tem
o Apollo, o Relay, como tu falou, que eles integram com o React e eles dão uma interface para você consumir o seu back-end em GraphQL de uma forma mais amigável, de uma forma mais legível, utilizando hooks, sei lá, tem várias... tem vários benefícios em cima disso, né? Dá para entrar... o Relay, ele tem muito foco em Data Drive, então, cara, dá para entrar em muita coisa aí. E tem bibliotecas voltadas pro back-end daí. Então, o Apollo, ele tem o Apollo Server, que é voltado para o back-end, e tem o Apollo Client, que é voltado para o front-end. O Relay é só voltado para front-end. E aí a gente tem outras bibliotecas dentro do back-end. No front-end eu não lembro se tem outras além dessas, não tem nenhuma relevante. Mas no back-end aí a gente tem, muitas, assim, tem desde o Prisma, que está fazendo um trabalho muito massa, junto com o Nexus, né, junto com o Lift. Cara, tem muita coisa, o Prisma tá evoluindo bastante. Aí a gente tem integrações de GraphQL com todos os frameworks mais comuns, então tem o Express GraphQL, tem o Koa GraphQL, tem o Hapi, tem o Adonis, GQL lá, até que foi acho que o Igor que fez, ou deu bastante... Não, acho que foi o Igor que criou até, que tá no GitHub. Então, assim, no back-end meio que existe um plugin para cada tipo de framework que tu já utiliza. Ou se tu quiser utilizar o Apollo Server, se eu não me engano, por trás dos panos ele utiliza também um pouco de Express para lidar com as requisições HTTP mais simples, assim. Mas assim, no server, a única coisa que a gente tem diferença dessas ferramentas é um pouco de sintaxe, né? Porque na maioria das vezes o que elas cumprem de requisitos é o mesmo. Porque como eu falei, o GraphQL ele tá muito mais voltado para o front-end do que para o back-end. Então, o back-end geralmente ele funciona de forma igualitária em toda a API GraphQL. Ele tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo objetivo, o mesmo funcionamento, né? Claro, tu pode mudar um pouco a estrutura de pastas e tal, mas no fim das contas, o que tu vai retornar para o front-end tem que ser a mesma coisa. No caso do front-end, isso começa a mudar um pouco, né? Porque daí tu começa a lidar com dados e a gente está partindo para uma era totalmente voltada no desenvolvimento, na minha visão, para o front-end. Então, a gente está cada vez mais enviando responsabilidades para o front-end. Se isso é bom ou se isso é ruim, a gente pode discutir no outro podcast. Mas o front-end ele vai começar a determinar mais como as coisas funcionam, porque é o front-end que tem o controle dos dados. Ele é dono dos dados da aplicação. Então, em comparação do Apollo Client, por exemplo, com o Relay, qual escolher, é muito difícil. Eu vou tentar me abster de dar essa opinião. Eu acho que, assim, o Apollo, ele é mais community friendly, ele é mais amigável, assim, na questão de comunidade. Ele tem mais recursos para quem quer iniciar, mais tutoriais, é muito fácil tu iniciar nele, mais informação disponível. Mas eu acho que o Relay, ele é mais robusto, ele é mais escalável. Então, e você consegue, vamos dizer assim, o Relay, ele é menos mágico e você consegue fazer mais coisas. O Apollo, ele é mais mágico, só que ele te limita um pouco. Em contrapartida, é mais difícil trabalhar com Relay. É mais difícil. Relay, para quem tá começando mesmo, assim, é mais difícil, né? Não dá para dizer, assim, eu sei que tem os amantes de Relay, eu gosto bastante do Relay também, mas não dá para dizer que o Relay é mais fácil que o Apollo, né? Para quem tá iniciando em GraphQL, seria loucura. Então, assim, para quem tá iniciando, quero fazer um testezinho ali só para ver se eu gosto de GraphQL e tal, usa Apollo, na minha opinião. É mais fácil de iniciar, ele já tem integração com os hooks, o Relay tu vai ter que instalar o outro módulo para usar hooks no React. Então, assim, quer testar, vai de Apollo ali, tanto no client quanto no server, vai te dar uma visão boa de como o GraphQL funciona, aí depois tu toma tua decisão mais pra frente. Como eu disse, nem todas as ferramentas estão maduras o suficiente, e eu acho que elas vão mudar muito ainda. Então, a gente ficar tomando decisão agora, eu sou Team Relay, Team Apollo, cara, chega disso aí, né? Eu acho que ninguém aguenta mais esse negócio de ficar criando picuinha e concorrência entre biblioteca, né? Principalmente entre desenvolvedor. Cara, o desenvolvedor tem que utilizar o que tá funcionando para ele e tá dando bons frutos. Então, tipo, o resto é resto. No back-end, eu sei que muda bastante. Mas e no front, assim, eu continuo utilizando o Redux ou só muda a forma que eu me comunico com a minha API mesmo? Não, muda tudo no front. Muda tudo também? Muda tudo. O GraphQL, a partir do momento que tu integra ele na tua aplicação, seja no back-end, tu para de utilizar MVC já por padrão, assim, chega de controllers, lá tu tem resolvers, né? Cara, muda muita coisa. Tu consegue utilizar alguns patterns ainda, service pattern, tu consegue utilizar essas coisas ainda no back-end, mas muda muito a conexão, então, assim, cara, aquilo que tu aprendeu não é que é jogado fora, mas, assim, tu vai ter que botar uma boa carga de aprendizado ali em cima. O front-end muda também. Então,
Quando a gente utiliza um Apollo, um Relay da vida, eles têm também a funcionalidade, por exemplo, de State Management. Então, perde o sentido de tu utilizar, por exemplo, um Redux da vida para lidar com isso. Então, porque a forma de tu consumir os dados dentro do front-end quando tu utiliza um GraphQL, ela é muito diferente da forma que a gente está acostumado com REST. Né? Daria para falar muita coisa sobre isso, mas basicamente o que tu precisa entender é que é outro mundo, assim, consumindo o front-end. Melhor ou pior, não dá para dizer, mas assim, é outro mundo de forma de consumir os dados. Então, assim, esquece o Redux, esquece o Redux Saga, e não só isso, vou me livrar do Redux Saga. Não é isso, vai se livrar, cara, mas vai pegar não coisas. usa mais Axios, não, é outra forma, tu vai ter que aprender uma outra forma de desenvolvimento front-end. Consegue reaproveitar muita coisa? Consegue. Estilização, componente, isso aí consegue. Mas todo lugar que lida com dados, que lidava antes com requisições, HTTP, lidava com dados, funciona totalmente diferente. Então, assim, é bem... Não vou dizer que é difícil, mas é diferente. Então, muda daquele padrão que a gente está acostumado há 20 anos de lidar com informações, com dados, né? Pode ser que às vezes leve um pouco de tempo para a pessoa se adaptar também, né? Leva, para descobrir... E os erros, né, também. Se não é todo mundo que tá usando, você vai descobrir uns erros super novos e você vai ter que se virar, né? O GraphQL, eu acho que ele te limita um pouco em questão de erros bobos, assim. Porque como ele tem essa parte do esquema, que ele... o front-end, ele passa a saber como que o back-end está estruturado, né? A partir do back-end que ele gera aquele esquema, que ele fala, eu posso te servir esses dados, e o front-end se conecta nesse esquema, tu não consegue fazer uma query ou uma mutation enviando ou recebendo uma informação que o back-end não está disposto a te entregar ou não está disposto a receber. Então, lá no REST não, né? Lá no REST, se a gente quiser chamar o nosso back-end, a gente erra a rota users, bota user, vai funcionar. Ele vai chamar. Né? No GraphQL não funciona assim. Então, se tu quiser enviar para a hora de criação de um usuário o campo password, mas tu esquece um S, tu bota password, né? Sem o S, só um S no meio, o GraphQL vai reclamar, ele vai falar, não, o back-end está recebendo só password, tu não errou esse campo aqui? Então ele começa a evitar esses problemas na comunicação entre front e back-end. Então essas coisas eu acho que é legal. Mas assim, enquanto ele te ajuda nisso, ele coloca uma camada mais clara de dificuldade para quem tá aprendendo agora, né? Porque, assim, eu acho que por um bom tempo, o padrão de aprendizado sobre GraphQL não vai ser aprender sobre HTML, CSS, JS básico e GraphQL. Não, ainda vai ser HTML, CSS, JS, API RESTful, e aí tu parte para um GraphQL caso tu tenha a necessidade. Então, assim, cara, assim, as divisões são... as opiniões são divididas. Eu tô dando minha visão como alguém que já estudou todos os âmbitos e tá acompanhando o que o mercado tá realmente utilizando. Então, assim... Claro. Diego, mas o GraphQL ele tá se destacando. Tá, mas a velocidade ainda não vamos dizer assim, favorável a quem, por exemplo, quer entrar no mercado agora e tal. Que assim, não é o melhor dos mundos, na minha opinião. Cara, tirando a parte do aprendizado novo e de jogar fora todo o meu código em REST, eu achei fácil. Quase tudo, né? Michael, vídeo de GraphQL do Maicon semana que vem, cara. Tá parecendo eu, né, cara? Eu começo um projeto lá, cara, eu não quero mais nem saber de REST, agora é só GraphQL no meu código. O João Pedro, cara, mas se lançar amanhã o Graphic Pedro lá, ele já sai utilizando também. O João Pedro, qualquer coisa que brilha, ele já tá atrás. Eu já tô lá correndo, cara. Eu perco muito, muito rápido o foco e o Diego ajuda a me segurar, cara. Porque senão... Senão ele já tava estudando aqui, sei lá, o Big Data, Machine Learning, utilizando TensorFlow e não sei o que. Cara, tem que me segurar, velho. Mas eu fiquei com uma dúvida também ali no back-end, que acho que eu acabei esquecendo. Como é que, tipo, assim, eu quero pegar uma imagem no meu back-end, se só tem uma rota... Eu vou expor uma rota de arquivos estáticos? Eu não sei se essa pergunta faz sentido. Cara, arquivo estático é arquivo estático. Tu não recebe vamos dizer assim, um blob, um base 64 da imagem dentro da resposta, assim. Daí não. Daí tu continua recebendo uma URL de arquivo estático e tu expõe realmente uma rota de arquivo estático. Isso não tem muito segredo. É porque geralmente o arquivo estático hoje em dia, João, a gente hospeda ele em CDN, né? Em S3, em DigitalOcean Spaces, tem lá o da Google também. Então isso continua funcionando da mesma forma. Esses CDNs não vão, a partir usar GraphQL, por exemplo, para devolver a resposta de uma imagem. Não faz sentido, entende? Então, assim, mas é porque
isso passa a ser uma requisição HTTP, não é REST, né? Não, é uma requisição HTTP. Então devolver uma imagem não está seguindo os padrões RESTful, né? Legal. Então... Mantém a ideia, né? E, cara, mais uma pergunta, agora que a gente falou de CDN ali, como é que fica a hospedagem? Muda? Eu pego o meu droplet, configuro ele? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Tu bota a aplicação lá, roda um npm start, vai rodar numa porta, e aí tu sai utilizando. Viu, galera? Como é que é fácil? Simples assim, né? Não muda nada, né? Assim, não dá pra falar assim, existe uma hospedagem feita pra GraphQL. Não. Qualquer hospedagem que roda Node, por exemplo, da forma com REST, vai rodar Node com GraphQL. Porque o GraphQL, como eu falei, ele não é... tipo, ele não é sabe, uma ferramenta que tu instala lá dentro. Sim. Ele é uma norma de comunicação entre o front-end e o back-end. Então, tudo onde suporta REST, suporta GraphQL. Não tem como enrolar nisso, porque assim, realmente... É isso. Show. Cara, eu tinha algumas outras dúvidas, mas acho que depois eu vou sentar com o Diego, quero fazer um projeto com ele. E aí fica para um outro podcast, né? Maicão, tem alguma pergunta aí pro nosso grande Diego? Cara, Diego? eu tô satisfeito. Achei muito legal. Muito legal. Eu tô mudando agora tudo pra GraphQL. Mas se emocionou aqui. Vou esperar bastante, cara. Não vai dar, né? 20 anos de jogado fora de REST pra poder aprender tudo agora. Tá de boa. Cara, eu acho que assim, o que fica desse podcast? GraphQL é massa, muito massa. Ele é hype, mas é aquele hype que eu digo que é hype bom, não é um hype ruim. É um hype que faz sentido, na minha visão. Mas a gente tem que cuidar, porque nem sempre o hype é bom pro nosso desenvolvimento pessoal. Né? Sair estudando uma tecnologia nova, um negócio assim que promete revolucionar o mundo... Calma, vai com calma, não tô dizendo que não vai, mas calma, não tem porquê, sabe? Ainda tem tempo para estudar. Se tu for muito bom em REST, muito bom em back-end, muito bom em front-end, que tu continuar estudando isso, cara, se depois o GraphQL desbancar e ser a melhor coisa, tu vai levar 2 meses pra tipo, começar a ser bom naquilo. Não vai levar mais do que isso. Então fica tranquilo, deixa pra realmente focar nisso no momento que tu sentir a necessidade, na minha visão. Diego, mas eu tenho que me antecipar em relação ao mercado. Cara, se nem a comunidade está decidindo os padrões que ela vai seguir ainda, tem muita coisa mudando, como é que tu vai querer se antecipar em relação a isso? Então, assim, vai com calma. Eu acho que tudo tem o seu tempo, e assim que a gente entender que o GraphQL tá maduro o suficiente, fica tranquilo que vai começar a sair um monte de vídeos sobre isso dentro do YouTube da Rocket e tudo mais. A gente já fala isso dentro do Bootcamp um pouco e tal, mas dentro do YouTube da Rocket a gente ainda tá evitando, até porque a gente entende que tá mudando muita coisa ainda dentro do GraphQL. Então, eu acho que fica mais esse pensamento, tanto para quem tá vendo e já é um pouco iniciante, para quem tá ouvindo o podcast e é um pouco mais avançado, né? Tem esses dois mundos. Vale a pena saber o que é GraphQL, saber para onde que ele tá indo, quais problemas ele visa resolver, mas eu acho que a gente não precisa se desesperar em achar que o REST vai morrer, porque não faz sentido nenhum. Não é porque o GraphQL surge, vamos dizer assim, que o REST morre, né? Não é porque hoje existe Node, existe, sei lá, PHP, existe Ruby, que o COBOL deixou de existir ou deixou de fazer sentido em algum momento para alguém. Então, assim, não estou comparando REST com COBOL, mas eu estou falando que as tecnologias, elas não morrem porque outras surgem, porque outras melhores surgem. E, às vezes, até as tecnologias antigas ficam até com mais mercado que as novas. Então, assim, a gente tem que realmente cuidar. Qual que é o teu objetivo com esse aprendizado? E aí, realmente, se o teu objetivo está alinhado com o que aquela tecnologia vai te oferecer, aí sim, tu deve começar a estudar. Beleza? Bacana, então, eu acho que fica esse pensamento final aí sobre o podcast. Mas é um assunto bem legal, achei que ficou bem massa a gente conversar sobre o GraphQL. É um negócio sempre que eu fiquei um pouco receoso de dar minha opinião, porque é uma comunidade, na minha opinião, muito assim... dividida, né? Eu acho que é uma comunidade de muitas opiniões fortes, né? Geralmente quem tem opinião de tipo, eu acho que o GraphQL massa, não é uma opinião que, eu acho que o GraphQL massa e é isso, é tipo, usem GraphQL em tudo, porque se não usar GraphQL todo mundo vai morrer. É tipo essa opinião. Eu acho que assim, a gente tem que cuidar um pouco com isso, né? Principalmente o nosso papel como educador, como Rocket City, como instituição de ensino, é levar o aluno mesmo para o lugar que ele vai ter mais sucesso, né? Não estou dizendo que não é no GraphQL, mas a gente sabe que hoje o mercado não é, vamos dizer assim, mais favorável para quem quer iniciar estudando com GraphQL ao invés de REST. Acho que não faz sentido nenhum. Legal.
Então, por mim é isso. Eu já vou iniciar o NPM aqui. NPM... Brincadeira, galera. Mas é isso aí, Diego. Se quiser finalizar aí o nosso podcast, Show de bola, puxar uma galera. hashtag. Eu acho que assim, a gente tem que pensar. Eu tava pensando, eu tô aqui, enquanto que eu converso com vocês, eu tô assim, ó, lá em outro mundo, pensando pra gente, em qual hashtag que a gente poderia botar nesse episódio pra galera comentar aí embaixo. Assim, eu tô tentando pensar numa hashtag que quem vê o vídeo ou ouve o podcast não fica depois falando, então o Diego tomou essa decisão aqui, eu não vou nem assistir esse podcast. Já vou dar um NPM. Não, então assim, eu não sei, eu tô pensando ainda numa hashtag, mas eu ainda não encontrei. Vocês não querem me ajudar a pensar numa hashtag massa tipo, pra gente botar? Paciência, tempo. Eu vou colocar essas palavras aí. Cara, não jogue tudo fora. Cara, se fosse eu ia colocar, eu amo GraphQL, né? Beleza. Não, beleza. Aí vai ficar bem imparcial, João. bem Não, imparcial. show de bola. Não, tranquilo. Mike, continua me ajudando. Não, eu acho que assim, a gente não chegou eu acho que não foi um podcast decisivo, que a gente chegou num final e falou, sai usando isso aqui. Até porque não faz sentido, né? Porque não é um ou outro, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia botar a hashtag REST mais GraphQL. Gostei. Beleza? Diferente. Né? Então, ao invés de escolher entre REST e GraphQL, cara, por que tu não conhece os dois? Né? Que vai ter, talvez, projetos que fazem mais sentido utilizar um, pode ter projetos que vai fazer mais sentido utilizar outro. Né? Então, por enquanto, quem não assistir vai achar, mas o Diego tá falando pra usar o REST e o GraphQL junto. É, legal. a gente respondeu É isso. só pra quem chegou até aqui. Só pra quem chegou até o final do podcast, cara. Quem chegou no final do podcast usa esse cupom de desconto pra... Entra agora. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Fechou? Fechou. Meu nome é Diego Fernandes. João Pedro Chimenez. E Mike Brito. Show de bola, eu vou tocar tudo pra GraphQL.